Fala pessoal, beleza? Gabica aqui na área para mais um vídeo analisando mais uma liga. Como vocês já viram, esse daqui vai ser o vídeo final, pelo menos aqui dessa nossa série inicial, né, de pré-temporada, onde a gente vai analisar a Bundesliga. Para esse episódio, eu trouxe comigo aqui o Stefano Bosa para falar de Bundesliga, Campeonato Alemão. Seja bem-vindo, Stefano Bosa, novamente aqui ao canal. Fala, Gabica, valeu pelo convite. A gente vai poder falar com um pouquinho mais de calma, né? Na outra vez que eu participei foi de várias ligas, então a gente foi meio que correndo em cima de cada uma delas. Hoje dá para falar com um pouquinho mais de calma de uma liga muito legal, né? Mas que também tem ali suas particularidades que é bom a galera ficar atenta. Boa, e já deixa aqui para vocês o convite aqui embaixo, ó. Sigam o Stefano Bosa lá no Insta, tá? svbosa, @svbosa, para vocês terem tudo. Ele fala muito ali sobre apostas e também sobre futebol, né, Stefano, de modo geral. Sim, senhor. E já aproveitando para avisar vocês, dá uma olhada, a gente vai deixar aqui no card aqui acima a playlist com todas as outras análises. Analisamos já a Premier League, Série A, Campeonato Espanhol. Fizemos esse episódio bem interessante, eu e o Stefano. A gente analisou várias das ligas menores aqui da Europa, que também tá muito bom. Eredivisie, Liga Portuguesa, Campeonato Turco, Campeonato Dinamarquês. E ficou bem bacana mesmo, então deem uma olhada aí nos cards. Beleza? Dado todo esse recado, vamos iniciar então a nossa análise. Eu vou colocar a minha tela. Stefano, faz muito tempo que você trabalha Bundesliga? Cara, faz bastante, assim. Acho que essas ligas grandes, eu já desde que eu comecei nas apostas, comecei pelo trading, né? Acho que a gente já comentou isso em algum dos vários episódios. E aí já fazia as top 5. Mas não é uma liga que, assim, que é a minha melhor, não, tá? Geralmente por exemplo, eu peguei agora de janeiro para cá, porque a minha planilha é padrão Brasil, né? Então eu começo em janeiro, eu termino em dezembro, eu faço uma para o ano seguinte. Então eu teria que quebrar e ver do ano passado para ver a temporada, mas no primeiro semestre, que seria a reta final lá, foi 2 unidades para cima só. Então, assim, não é uma liga que eu tenho uma performance absurda. Até brinco contigo, né? Que para mim, quanto pior a liga, melhor, né? Então, Série B eu vou muito bem, La Liga, que é uma porcaria, a gente vai bem também. Mas é uma liga legal. Eu gosto muito de assistir também os jogos da Bundesliga, acho que são times ofensivos. E para você, como é que é? Cara, para mim é uma das melhores ligas aqui que eu trabalho. Muito por conta da característica que ela tem de vários gols de bola parada. Tem muita equipe boa de bola parada. Tem equipe aqui que, como por exemplo, foi na temporada passada o Union Berlin, que, cara, foi muito acima da média, principalmente pelos gols de escanteio, gol de falta colocando na área. Realmente o Union Berlin tem muito essa característica, né? E outras equipes também têm, como por exemplo o Borussia Dortmund, que foi a minha melhor equipe, né? Se a gente for quebrar aí a temporada no padrão europeu, quem diria, né? Tanto para back quanto também para bola parada. Cara, o Borussia Dortmund deu muito padrão de back, e era uma coisa que eu tenho até um vídeo aqui no canal da Gabica falando, né? Por que o Borussia Dortmund não dá padrão de back, e realmente isso mudou na temporada passada. Então, assim, é uma liga que eu consigo aliar as minhas duas melhores estratégias, né? Que é estar a favor de uma equipe, seja leia a zebra, ou back ao super favorito, ou favorito, como também a bola parada. Então, assim, eu tenho sempre uma expectativa e, claro, lembrança boa pela questão dos resultados aqui na Bundesliga. Mas, basicamente, o que você costuma fazer, o que você costuma explorar nas suas entradas que você faz aí na Bundesliga, Stefano? Até para dar um norte para a galera aí. Lembrando, pessoal, para quem não conhece o Stefano, acredito que é muito difícil de não conhecer, tá sempre aqui com a gente, mas o Stefano trabalha mais no Panther, tá? Trabalha mais como apostador. Exatamente. Cara, o que eu recomendo, pelo menos o que eu faço aqui mais e que eu acho que vale a pena ficar de olho. Primeiro, estratégia favorita é over. Over eu acho que é muito bom. E inclusive é o mais confortável que tem, né? Porque você, como trader, sabe como é difícil encontrar um padrão de back na Bundesliga, porque assim, nem toda equipe que está atrás ela está realmente dominada, né? Ela está sempre armando um bot, e é uma liga que talvez seja a liga que os contra-ataques são a melhor arma do mundo, assim, né? Todos os times têm uma transição ofensiva muito rápida e parece que todos gostam de jogar no contra-ataque, né? Óbvio, você não vai pedir que o Bayern, com o potencial financeiro que tenha, recue e fique jogando só no contra-ataque. Então, é uma equipe um pouco, até por orçamento diferente, mas as outras quase todas, assim, não necessariamente elas estando atrás, elas estão sendo atacadas. Às vezes elas estão justamente dando a bola para o adversário para poder usar a transição ofensiva. Então, isso já é uma dica mais até para a galera do trade, né? De
tipo, tomar cuidado com o contra-ataque, mas também pro Panther que vai pro live, assim, pô, esse time aqui tá muito recuado, eu vou entrar contra. Cuidado, cara, porque às vezes é justamente a estratégia. Então, gosto muito de over, só que eu não, como todo mundo também sabe, né, o mercado também sabe, as linhas pré-jogo são muito esticadas. Então, eu não faço nada pré-live no over, nada. É tudo buscando linhas tipo over 2,25, porque aí pelo menos eu, sei lá, num 1x1 ou num 2x0 eu tenho uma proteção ou de devolver a aposta ou até de ter ela meio head só no máximo. Mas geralmente eu pego o over 2. Aí, mas e se sair um gol cedo? Eu não forço no over 3. Eu vou pegar o quê? O over 2 lá no começo do segundo tempo, que seria o over 1, né? Seria para pegar mais um golzinho ali para devolver e mais 2 gols. E saem 2 gols com muita frequência no final dos jogos na Bundes, né? A gente vai mostrar daqui a pouquinho o gráfico. Então, essa é uma estratégia. Outra coisa que eu uso muito também, eu aposto muito mais no live, né? Sou um professor bem de live. Então, pego muito favorito depois da hora de melhorar um pouquinho. Então, sei lá, o pré-jogo era 1,50, handicap menos 1. Vou tentar pegar talvez um menos 0,75, até um menos meio, né? Com limite de tempo, obviamente, definido, porque senão todo jogo vai bater em algum momento que você quer, né? Mas se bater, sei lá, no intervalo, talvez já não vale a pena. Então, e aí vocês já estão vendo no gráficozinho que o Gabica pôs o mouse aí. Já até puxei as estatísticas pra gente falar, né? Depois dos 30 a gente vai poder ver que é um calorzinho aí, né? Então tem bastante bom. Eu não faço, mas deve ser bom também para quem trabalha over HT, né? Eu não gosto. Eu prefiro pegar o over 2 porque, cara, se sair esse gol no HT, que é o que eu tô esperando, minha aposta fica muito bem colocada pro resto do jogo. E muitas vezes na Bundesliga, sei lá, vai pro 0x0 e volta no final, tem 3 gols no segundo tempo. Então, eu prefiro fazer aposta sempre pro jogo inteiro, não sou de fazer HT. Tem exceção? Tem. Às vezes você pega um Bayern amassando, você fala assim, cara, o Bayern vai fazer esse golzinho aqui e também não tô afim de pegar um menos 2, né? Pra ter que vencer por 3 gols e tal. Então aí eu posso pegar alguma coisinha no HT mesmo. Mas, no geral, não trabalho esse mercado. Então, basicamente é isso. A handicap, ou a vitória seca, né, das equipes, e gols. E também, para a galera que está no nosso Telegram, a gente tem lá o Projeto Zebra, né? Que eu só mando zebrinhas e tudo mais. Por incrível que pareça, Gabi, que já jogando para você, lá tá no 0x0, acho que tá bem unidade negativa na Bundes. E é um campeonato que eu achava, quando eu comecei esse projeto, que ia dar muito bom, porque eu tenho a sensação de que justamente pela loucuragem, né? Todo mundo ataca, contra-ataque. Tem mais chance da zebra ganhar e tal, fazer bom resultado. E não é o que tá acontecendo, né? Mas só uma curiosidade, assim, pra galera. Acho que é interessante. Como é que é pra você? Você já comentou um pouquinho ali das bolas paradas, mas match odds deve ser loucura, né? Cara, então, assim, a questão do match odds é uma liga que, como eu falei, tem algumas equipes que dão um padrão muito claro, e aí dá pra gente falar sobre o Bayern, o Dortmund. Agora, a gente já vai pro Leipzig, por exemplo, vários jogos a gente tem um pouco de dificuldade de estar posicionado a favor do Leipzig. Por quê? Porque é um time que ele gosta muito de trabalhar a bola, gosta muito de fazer os zagueiros participarem do jogo, depois a gente vai falar sobre transferências, até tem novidades sobre isso. Então, diversas vezes a gente vai ver uma equipe um pouco mais exposta. O Freiburg também dá alguns padrões, o Leverkusen dá alguns padrões, o Frankfurt fez uma temporada ruim, né, de padrão, eu diria, né, até porque teve alguns momentos bem ruins aqui na temporada. Dá padrão? Dá, mas é um campeonato que a gente tem que ter muita atenção. Acho que se a gente for traçar um paralelo com La Liga, por exemplo, La Liga tem os seus contra-ataques, todo futebol tem o contra-ataque, mas a tendência é menor de você tomar um gol de contra-ataque na La Liga do que na Bundesliga. Então, eu sempre fico muito vivo com as minhas posições a favor de equipes na Bundesliga. Trabalho, é um trabalho positivo, estar a favor ali, pelo menos para mim, mas eu sempre tenho essa questão de cautela, principalmente quando são adversários mais equivalentes, como, por exemplo, se a gente pega um jogo aí, sei lá, um Leverkusen já contra o Hoffenheim, que nem é time de parte de cima da tabela, a gente sabe o contra-ataque que o Hoffenheim tem, muito perigoso e tal, então a gente tem que tomar realmente muito cuidado. E aí depois eu tinha trazido também as estatísticas para mostrar para vocês exatamente o que o Stefano falou. A Bundesliga, ela tem uma incidência muito alta de gols, 3,17, que, se me falha a memória, tá até mais alto do que a linha da Bundesliga 2, né? Ou seja, na temporada passada teve mais gols em média na Bundesliga 1
do que na Bundesliga 2, né? Lembrando que, na maioria, no geral, a Bundesliga 2 ainda fica um pouco acima. Então, realmente foi uma temporada um pouco acima. Sobre os gols aqui, dos 30 aos 45, até mostrei aqui o gráfico de 18% dos gols acontecerem nesse período. Cara, com certeza esses números são inflados por algumas equipes, então você tem que tomar cuidado. Como, por exemplo, o Bayern é muito difícil do Bayern não marcar no primeiro tempo, né? É raro. O Borussia Dortmund marca muito também nesse período, né? Foi muito forte nesse período, tá? Então, tem que atentar na questão que eu sempre falo, cara. É dividir, não olhar só a estatística fria aqui e falar, caramba, ó, dos 31 a 45 tem que tá no over, depende da equipe. Ah, no 76, 90. Aqui talvez seja um pouco mais geral, né? Dependendo do resultado do jogo, a tendência é que a gente veja diversas vezes, né, Stefano? Não saindo apenas um gol nesse período, mas saindo até vários, né? Isso daí acaba acontecendo muito. Tem as remontadas, as viradas e tal. Então, é um campeonato dessa característica onde realmente as equipes vão para cima, né? Vão em busca aí do resultado. Aí, Stefano, vamos comentar um pouquinho. Só uma coisa dos mercados que eu esqueci de comentar também, um mercado alternativo que acho que a galera pode curtir, aproveitar que eu gosto na Bundesliga, que é escanteios. Mas assim, não é pegar o Bayern, né? Porque o Bayern vai estar sempre muito amassado. Só que tem alguns times, porque, como você falou, Gabi, que o pessoal gosta muito de um escanteio, de uma bola aérea, né? Por isso que eles fazem também bastante gols. E tem alguns times que são máquinas de produzir escanteios, e principalmente quando eles jogam em casa estão perdendo. Então, vou dar um exemplo: o Colônia. O Colônia adora um escanteio e buscar uma bola aérea. Então, assim, esses times de meio de tabela, perdendo em casa contra time, principalmente se forem equipes adversárias, tipo, pegando exemplo da temporada passada, né? Esses times baixos de tabela, Bochum, Augsburg, que tem a tendência ainda vencendo a ficar mais recuados ainda e ficar só no contra-ataque. Esses times tendem a ceder muitos escanteios, né? Então, é uma liga que os escanteios funcionam muito bem também. Boa. E aí, falando aqui um pouquinho do que aconteceu na temporada passada, cara, foi um dos campeonatos mais emocionantes das últimas temporadas, com um final triste para quem tava, de certa forma, torcendo pro Dortmund. Eu acabei criando um carinho, né, pelo Dortmund nessa temporada, porque foi o time que mais me deu dinheiro, né? E aí, realmente, eu falei, cara, eles merecem, porque assim, para quem não lembra, para quem não recorda, o Dortmund, não sei se é nessa linha que a gente vai conseguir ver. Mas o Dortmund, ele não tinha começado o campeonato tão bem. Você vê que ele oscilou bastante aqui, tá vendo? Entre quinto e décimo no início da temporada, aqui, tá vendo? Até a 10ª rodada, ele tava ali, ó, cara, e parece pouco, parece assim, caramba, não tava tão longe. Mas um campeonato onde tem Bayern de Munique, você ser na 10ª rodada ainda lá o 7º, 8º, realmente é muito abaixo. E depois o Dortmund teve uma crescente gigantesca, mas acabou vacilando. Inclusive, vacilou no jogo contra o Bochum, né? Que o Stefano citou, teve um empate, teve até um pênalti muito discutível ali para o Dortmund, que poderia ter sido dado, que na minha opinião ali acabou pesando, só que aí depois o Dortmund vacilou dentro de casa, então realmente não tem o que falar. Chegou a estar sendo campeão ali em algum momento com o empate do Colônia, mas mesmo assim acabou ficando aí com o vice colocado, que realmente é muito difícil de acontecer. A gente sabe que a Bundesliga em si é um campeonato totalmente dominado pelo Bayern de Munique, que obviamente vai sempre entrar como favorito. E aí depois dá pra gente falar das brigas intermediárias que também foram muito interessantes, como por exemplo, a briga de União Berlim e Freiburg pela Champions League. Cara, eles brigaram realmente até o final. Obviamente o União Berlim chegou a liderar o campeonato em diversos momentos aqui, ficou bastante tempo ali na liderança, depois teve uma queda natural, até porque não tem um elenco muito gigante, né? Não era um elenco estrelado, realmente era um time muito bem trabalhado taticamente, que isso é uma coisa que quem não viu o União Berlim vai perceber. E o Freiburg também ficou ali na briga, tal. O Leverkusen se recuperou, assim, uma recuperação absurda. Até se eu trazer aqui para vocês aqui no gráfico, dá uma olhada onde estava o Leverkusen até a 12ª rodada, ou seja, estava entre o 15º e 18º da competição, lembrando que são 18 equipes que jogam a Bundesliga. Dá uma olhada no que aconteceu depois com o Xabi Alonso, e aí também o Intero, né, o Florian Wirtz, que hoje agora vai ser o camisa 10 da equipe, também retornou de lesão e ajudou e conseguiu buscar uma vaga na UEFA Europa League, que é algo realmente muito relevante para o início de temporada que foi. O Frankfurt, que tinha jogado Champions League, acabou oscilando a temporada toda, ainda assim conseguiu uma Conference League. E lá embaixo, né, Stefano, a gente teve o Stuttgart conseguindo se salvar, né, no relegation contra o duelo ali de playoff contra o Hamburgo,
né? Goleou o Hamburgo ali 2 vezes e deixou o Hamburgo mais uma vez na segunda divisão da Bundesliga 2. E tivemos aí o Schalke que, cara, desde o início da temporada, realmente o Schalke já tava com um cara que ia cair, e o Hertha Berlim, né, que brigou em temporadas passadas para não cair, realmente agora caiu. 2 gigantes caindo, né, Schalke e Hertha Berlim, que são equipes muito grandes na Alemanha. A surpresa para mim foi a equipe do Augsburg não ter caído. Até ter tido ficado de fora, né, dos playoffs, porque realmente me surpreendeu, foi por 1 ponto apenas, né, numa situação, inclusive de gol ali no final, na última rodada e tal, mas realmente foi surpreendente. Tem mais alguma coisa assim que surpreendeu bastante aí na temporada 22-23 para comentar, Stefano? Cara, acho que tem, e eu vou até dividir em futebol e mercado, né? Em futebol, eu acho que você já abordou bem. O que eu adicionaria nessas surpresas, que também não é nada absurdo, foi o pós-Copa do Hoffenheim. O Hoffenheim não tinha começado tão mal a Bundesliga, e aí ele ficou, se não me engano, umas 10 partidas sem vencer. Foi uma coisa assim, e só perdia. Chegou até a flertar com zona de rebaixamento em algum momento. Depois deu uma recuperada. Olha o buraco ali, tá vendo? Até a 11ª rodada tava uma bem. Baita bad run, né? Baita bad run. E aí, cara, não sei o que aconteceu. O Hoffenheim defensivamente ficou exposto, voltou muito. Foi bem depois da Copa, assim, não o começo dessa queda, mas quando chegou a bater 18º, né? Foi lá para a zona de rebaixamento. Depois deu uma melhorada e conseguiu uma tranquilidade para a reta final. Então, acho que essa aí foi a surpresa negativa, né, da temporada para mim. Esperava um pouquinho mais do Hoffenheim. E falando de mercado um pouquinho, teve uma surpresa positiva ou negativa, né? E aí depende do ponto de vista que você olha. O Union Berlin, pela qualidade técnica mesmo do elenco, sempre muito subestimado pelo mercado. Então, e essa eu não tô nem falando das minhas apostas pessoais. No Telegram mandei várias apostas no Union Berlin. Teve um dia que até mandei o meme lá do tio Patinha no dinheiro, porque, cara, impressionante como, sei lá, o Union Berlin jogando em casa contra um time de meio de tabela 2,20, 2,30. Então, assim, o mercado subestimava, né? Exatamente, não respeitou. Lógico, você pega a escalação do Union Berlin, que não é mais psicopata da bola, como a gente brinca, talvez não conheça ninguém do time, né? É um time realmente de operários, vamos chamar assim. Mas é muito bem treinado, sabe o que fazer com a bola, tem um contra-ataque muito forte. Então, e aí eu sou da opinião que você tem que começar a respeitar uma equipe que já está na 2ª temporada, né? Que faz bem. E do outro lado, Gabi, que o Stuttgart, o que aconteceu? Tinha uma métrica de XG muito boa, né? O Stuttgart produzia bastante e não conseguia converter. Mas, cara, várias e várias vezes ele era, para mim, superestimado pelo mercado, na verdade. E fiz muita aposta contra o Stuttgart, porque assim, cara, a produção ofensiva aqui, mas se não converte, não necessariamente vai converter no jogo seguinte, né? Tipo, 1, 2, 3 jogos, beleza, mas você começa a passar 15, 20 rodadas, o time não consegue ter resultado. Teve uma fase do campeonato, acho que foi até um jogo do Union Berlin e Stuttgart, que o Union Berlin tinha menos 0,25 em casa, que é 2,30 em casa. E o Stuttgart não tinha vencido um jogo fora. Era só derrota, empate. Derrota, empate. Então, assim, até gravei um vídeo pro canal Clubão que saiu, acho que tem 2, 3 semanas, que essas oportunidades existem, né? Então, se vocês saírem dos favoritos, do Bayern, do Dortmund e tal, dá para achar alguns errinhos de mercado ali. Boa. Tava vendo só se tinha número de XZ aqui, mas não tem pra gente falar sobre o Stuttgart. Mas depois a gente vai falar um pouco mais à frente sobre o clube. 23-24, só para comentar pro pessoal, 2 equipes apenas subiram. Foi o Heidenheim, campeão, né, da Bundesliga 2, e também o Darmstadt. O Heidenheim foi campeão, né? Deixa eu até ver. Eu fiz a análise com o Theo, mas já esqueci já, que faz um tempinho que eu não acompanho muito. Exato, Heidenheim campeão e o Darmstadt segundo colocado. E aí, como eu falei, o Hamburgo acabou ficando na segunda divisão por conta do confronto direto com o Stuttgart, né? Que vai ter que fazer uma campanha melhor agora nessa temporada para se manter. Numa história bizarra ainda, né, Gabica? Vocês já contaram na da Bundes 2, mas a torcida invadiu o campo, tudo, aí o Heidenheim foi lá nos acréscimos e no final tomou trolha lá no playoff do Stuttgart. Exatamente. E assim, vejam lá os comentários do Theo sobre os times que subiram da Bundesliga 2, tá? Ele tem mais propriedade para falar, porque sinceramente eu não acompanho Bundesliga 2. Vamos para o mercado de transferência, que eu acho que aí é um ponto onde dá para a gente comentar mais profundamente aqui das equipes, Stefanoso. E aí,
A gente vai começar com quem? Com o Bayern de Munique, obviamente. A gente vai pela ordem aqui do Transfer Market, tá? Esse aqui é o site Transfer Market, para quem sempre pergunta. E, cara, grande novidade aqui, abemos camisa 9, depois de Lewandowski, Harry Kane chegou e vai dominar, obviamente, a camisa 9. Já chegou sendo vice, né? Da Supercopa da Alemanha contra o Leipzig. O Leipzig cacetou o Bayern de Munique 3-0, né? 3 gols do Dani Olmo. Mas, falando de Bayern, trouxe o Harry Kane, trouxe o Min Jae-Kim e o Konrad Laimer, que veio do próprio Leipzig, que na minha opinião vai ser titular. Eu acho que ele vai botar o Goretzka no banco, tudo indica que ele e Kimmich vão fazer o meio campo, e também trouxe outro jogador a custo zero, que é o Rafael Guerreiro, né? Pô, vacilo do Dortmund, que eu acho que o Guerreiro tinha muito para render ainda no Borussia Dortmund, e acabou indo pro Bayern, e aquele, desculpa a palavra, mas aquele tesão do Bayern de ter um ex-Dortmund no elenco, né? Como gosta de jogador ex-Dortmund. E para saídas, jogadores que de fato já não rendiam, com exceção de um, tá? Que eu acho que o único erro que o Bayern cometeu nessa janela aqui. Saiu o Lucas Hernandes, que ficou muito tempo lesionado. Então, assim, 45 milhões por ele é um bom preço, que vendeu para o Paris Saint-Germain, até porque tem outros jogadores ali no elenco para suprir essa ausência, como, por exemplo, o próprio Rafael Guerreiro, se a gente pensar em lateral esquerdo, né? Lembrando que o Lucas Hernandes era zagueiro, lateral esquerdo. Sadio Mané também, que não deu certo, o Bayern não quis ficar com ele, vendeu por 30 milhões para o Al Nassr, ou seja, para o Campeonato Árabe, foi jogar com o Cristiano Ronaldo. Sabitzer, que também não deu certo, foi muito bem no Leipzig, agora é jogador do Dortmund, depois vai falar da janela do Dortmund também. E aqui para mim tá o erro, porque venderam o Jan Sommer e tudo indica, né? Na verdade, não é que tudo indica. O Neuer não tá bem, né? Não sabe nem se o Neuer vai conseguir voltar a jogar futebol e tá jogando com... Ai, cara, agora esqueci o nome do goleiro do Bayern aqui. Deixa eu trazer o elenco. Você pode comentar aí, Stefan, também. Cadê o nosso menino aqui? Cadê ele aqui? Deixa eu pegar aqui no plantel. Que ele sempre joga, né, na verdade. O Sven Reich, né, que é um goleiro regular, ok. Basicamente isso. Então ele vai acabar sendo titular. Por quê? Porque o Bayern não contratou outro goleiro, confiava que o Neuer voltaria, e no fim das contas, estamos aí. Mas lembrando que a janela ainda está aberta até o dia 2, então ainda muita coisa pode acontecer até lá. O que você achou dessa janela do Bayern aí, Stefanoso? Cara, eu achei boa. Esses times, esses super times, né, que tem muitos astros e tudo mais, eles dificilmente vão se movimentar muito na janela, né, trazer aquela barca de jogadores. Gostei muito da contratação do Kim, acho um zagueiro muito bom. Mas óbvio que a gente tem que ver ele agora numa equipe de outro patamar, né? A gente viu, acho que o próprio De Ligt, né? No passado, quando foi contratado com um hype maior da Juventus na época. Da Juventus, né? Que ele veio. Acho que foi Da Juve. Sentiu um pouco, eu acho que sentiu um pouquinho, né? Porque ele estava mais exposto, né? E tudo mais, era um outro modelo de jogo, mas depois se adaptou um pouquinho melhor. Então tem que ver um pouquinho como é que ele vai se sentir. Embora o Napoli já era uma equipe que gostava bastante de jogar de forma ofensiva, né? Então ele não era exatamente aquele zagueiro protegido, né? Então, mas achei boa a contratação. Kane acho sensacional. Impossível não fazer uma piada com ele, né, em relação ao vice contra o Leipzig, né? Foi só ele vir para o Bayern tentando buscar um título, já perdeu a primeira chance. Mas acho que deve vir ao longo da temporada, pelo menos a Bundesliga, né? Assim, seria... Se não vier também, vai ser aquela piada, né? O Kane saiu do Tottenham, mas o Tottenham não saiu do Kane, que realmente é uma coisa que chamou a atenção. E eu assisti esse jogo, o Bayern até teve lá seus momentos de pressão, mas realmente o Leipzig foi muito eficiente ali nos contra-ataques e venceu, foi 3-0, né? Foi com sobras, assim, bem tranquilo. E do Guerreiro também gostei. E falando ali acho que a maior preocupação que o Bayern tem realmente é o goleiro hoje, né? Porque assim, para a Bundesliga, se o time encaixar principalmente na parte técnica, o Bayern consegue vencer mesmo com um goleiro nota 6. Mas pensando, por exemplo, numa Champions, isso pode fazer muita diferença, né? E eu acho que... o Sommer não era o goleiro ideal? Também acho que não. Acho que é um goleiro 7, 8, vai. Não é aqueles goleiro top para um padrão do Bayern, mas era um goleiro que, em tese, seria o reserva e acabou jogando mais pelas lesões do Neuer. Só que a gente não sabe se o Neuer vai voltar. Então, assim... Eu acho que o Bayern deveria ir ao mercado em busca de um goleiro, pensando principalmente, né, na Champions. Acho que na Bundesliga, por mais que o Wright seja um cara meio nota 6, né? Enfim, não vai fazer aqueles milagres, não vai fazer aquela defesa dos 3 pontos, mas também o Bayern sofre poucos ataques no geral, né? Das outras equipes. Então,
dá para sobreviver. Agora, eu acho que é o grande ponto de atenção para essa temporada, que acho difícil o Bayern jogar tão mal como jogou a temporada passada, para os padrões do Bayern, obviamente, né? Fez uma temporada 6,5 e acabou sendo campeão, né? Então dá pra. Isso diz muito, né, sobre a equipe do Bayern, que eu acho que a temporada foi ruim, um time totalmente bagunçado, né? Agora vamos ver se o Tuchel consegue encaixar essa equipe a partir de agora. O Stefano vai trazer uma informação interessante aqui sobre o Bayern para vocês. Inclusive, eu falei isso do PSG quando a gente falou da Ligue 1, só para pôr na tela para o pessoal ver. Esse é um site, chama FC Analytics. Tem que estar logado para poder ver, mas é basicamente uma análise de handicaps, né? O que eu quero trazer aqui para vocês? O Bayern, a gente está falando do Bayern, dá uma olhada que o Bayern, se você tivesse apostado em todos os handicaps do Bayern, menos 2,5, menos 2,25, você teria perdido simplesmente 7, quase 8 unidades, né? Nessa brincadeira. Então, um resultado muito ruim. O que quer dizer que eu quero trazer aqui para vocês? Cuidado em achar que o Bayern vai atropelar todo mundo, meter 4-0, ser feliz. Lógico, a temporada passada foi um pouco abaixo, né? Acho que o Bayern realmente acabou deixando a desejar um pouquinho. E a gente vê que isso não é padrão de qualquer equipe. Porque, por exemplo, o Dortmund, que é outra equipe que geralmente tem umas linhas um pouco esticadas, foi a segunda melhor equipe, né? Porque o Heidenheim estava na série, na segunda divisão, né? Na segunda Bundesliga. Então, como não tem aqui um filtro para eu tirar a Bundesliga 2, acaba vindo junto. Mas o Dortmund cumpriu muito bem seus handicaps, né? Principalmente jogando em casa, provavelmente. Olhava com frequência. E teria trazido um lucro. Então, não é assim, fujam de todos os grandes. Só tomem cuidado que não necessariamente, né, essas linhas esticadas vão ser cumpridas. Principalmente quando o time não estiver jogando tão bem. Boa, Stefano, perfeito. E já que a gente falou de Dortmund, vamos comentar sobre a janela do Dortmund. Dortmund, como vocês sabem, pessoal, perdeu o Jude Bellingham, que era o principal jogador da equipe, e era natural que o Dortmund perderia, até porque ele queria dar um up na carreira, queria ganhar títulos, né, com frequência. Então, provavelmente isso vai acabar acontecendo naturalmente lá na equipe do Real Madrid. Acabou de fazer 20 anos, inclusive, ele estava com 19 até pouco tempo. E aí, quais são os possíveis substitutos do Bellingham para a equipe do Dortmund hoje? O Félix Nemecha, que já fez gol em amistoso, muito bom jogador do Wolfsburg, é o mesmo estilo do Bellingham, obviamente com menos qualidade técnica, né? Até porque senão vocês já conheceriam ele muito mais. Mas aquele meio campo que vai para o ataque com frequência, faz seus gols e também compõe meio campo defensivamente, jovem também, inclusive já pegou seleção alemã. Trouxe o Sabitzer, que é uma aposta também. Acho que o Sabitzer não foi mal no Manchester United, esperava até que ele ficaria, né? Eu acho que o Manchester United não quis, não sei por qual motivo, mas ele fez boas partidas pelo United. O Rami Benzebaini é o substituto natural do Rafael Guerreiro e é muito bom lateral esquerdo, o argelino. Tem uma característica ofensiva muito boa, tá? E aí depois, acho que de saída, basicamente isso, saiu da rua também pro Brighton, de graça, saiu o Guerreiro que a gente falou, o Modeste que não deu certo, o Nico Schuss, que era jogador do Hoffenheim, também não deu certo. Na minha opinião, apesar dos pesares, claro que não tem como substituir um Bellingham hoje, né, são poucos jogadores que têm a qualidade dele, ainda assim, a equipe do Dortmund não perde tanto, eu diria, né, nesse ponto. O que você acha, Stefano? Cara, eu acho que o maior problema aí realmente é o Bellingham, né? A saída. E o Guerreiro, eu concordo contigo que eu acho que ainda podia dar um gás. Minha maior curiosidade do Dortmund é saber como a equipe vai reagir à temporada passada, né? Porque assim, ficou muito perto do título. E aí você tem os dois lados, né? Vai ter gente que vai defender que quando acontece esse tipo de coisa tem que fazer uma limpa no elenco, porque ou sei lá, ou uma alma de perdedor, ou porque eles não vão sempre ter aquela trava emocional, né? De, sei lá, num jogo decisivo, lembrar, na hora H eles vão lá e fraquejam. E tem outro lado, que é, fizeram uma baita campanha, vacilaram em 2 jogos na reta final, mas como você falou, né? O pecado, a gente fica muito pensando naquela jogo contra o Mainz, que deveria ter ganho em casa, ou até no jogo com o Bochum, mas o pecado do Dortmund foi o começo da temporada, né? Tivesse feito ali mais 2, 3 vitórias ali quando começou muito mal, e o Guardiola fala muito disso, né? Que no campeonato se perde nas 7 primeiras rodadas e não nas 7 últimas. Tem essa visão, é um time que conseguiu competir com o Bayern na temporada. Então, eu esperava um pouquinho mais de contratação, para ser sincero. Acho que poderia ter se reforçado. Até pela grana que entrou, né? Até pela grana que entrou. O Dortmund continua forte, mas eu acho difícil competir com o Bayern. Acho que o Bayern se reforçou melhor que o Dortmund, né? Que, querendo ou não, essa é a comparação que a gente vai fazer, né? Quem pode tirar o título do Bayern geralmente ou é o Dortmund ou talvez o Leipzig em algum momento.
eu acho que para essa temporada a diferença aumentou um pouquinho em vez de reduzir. Acho que o Bar tá chegando, principalmente pelo Kane, né? Que é um cara que dá um outro nível para a parte ofensiva. Mas assim, não é que o Dodge vai falar, temporada, decepção da temporada. Não, eu só acho que vai ser muito complicado conseguir competir com o Bayern. Especialmente o Roy se machuca muito, né? Então, quanto mais velho ele fica, menos confiável ele fica também. E eu achei engraçado, cara, que ele fez um movimento muito estranho na carreira, né? Ele pediu para não ser mais o capitão da equipe, né? Talvez seja um sentimento já de tipo, pô, se eu for capitão vários jogos eu vou acabar entrando titular e talvez eu não tenha físico para isso, talvez eu nem mereça ser, não sei o que aconteceu, realmente foi estranha essa renúncia dele, sabe? Eu achei muito difícil entender o que se passa ali, né? Pode ser até uma coisa do tipo, cara, eu capitão, a gente sempre perde, sei lá. Vamos tentar. Será que é mandinga? Vai que o cara é supersticioso. Mas assim, o que a gente pode discutir é realmente a parte técnica, por enquanto, né? Pelo menos na minha opinião, o Dortmund, ele não sei se dá para dizer que ele chegou a se enfraquecer em relação a ele mesmo. Acho que, como você falou, tirando o Bellingham ali, acho que o resto não são jogadores que você fala assim, cara, o Dortmund vai sentir muito a saída deles. Acho que dá para se virar. Mas eu acho que as contratações pontuais do Bayern foram muito boas. Então, acho que a distância que deveria encurtar, eu acho que aumentou um pouquinho. Boa, eu também tenho esse pensamento. Aí eu vou num contraponto. Talvez essa diferença que a gente falou de Dortmund para Bayern, né, que aumentou, também tenha igualado mais com o Leipzig, com o Dortmund. Por que que eu falo para vocês assim, ó? Primeiro, se a gente olhar as saídas, realmente assusta, porque sai o Gvardiol, que para mim é um dos zagueiros, é o zagueiro mais promissor, não à toa, ele quebrou os recordes aí de preço de um zagueiro, né, de um defensor aqui no futebol mundial, 90 milhões o City pagou por ele. Saiu o Dominique Szoboszlai, que saiu por 70 milhões para a equipe do Liverpool, que era um cara importantíssimo, que inclusive eu sou muito fã do futebol dele, pessoalmente falando. Acho que é um cara que pode jogar em diversas posições, que vai se dar bem no Liverpool, sim. E o Christopher Nkunku, que inclusive já até lesionou lá no Chelsea, né, que foram as 3 principais saídas, ou seja, 3 jogadores que eram chave, né? O Nkunku talvez tenha perdido um pouquinho de espaço, depois até voltou, já fez seus gols por conta da lesão que ele teve mais uma lesão grave, infelizmente, mas em contraponto, se a gente for olhar a janela que o Leipzig fez, foi uma janela muito positiva, por quê? Trouxe um dos artilheiros da Ligue 1, Luiz Openda, que é muito bom jogador, belga, 23 anos, bem no estilo que o Leipzig gosta, ou seja, jovem, promissor, que depois provavelmente sai daqui com uma venda mais alta, ou seja, ainda vai render e depois vai ser vendido num preço mais alto. O Luqueba, que eu vi várias vezes no Lyon, apesar do Lyon não estar numa fase muito boa, é muito bom zagueiro, que vem para substituir o Gvardiol. O Christopher Baumgartner, ótimo jogador do Hoffenheim, 23 anos também. O Benjamin Šeško, que é bom jogador para elenco, tá? Uma das promessas aí do futebol eslovaco, da Eslovênia, perdão. O Nicolas Eivald, que pode ser titular, tá? Vem para substituir o Konrad Laimer, pode jogar como titular também, vem do RB Salzburg. Trouxe também o Bichabou, que é jogador também de base. Esse daqui eu nem gosto tanto, acho que ele ainda vai ter um tempo de maturação, 18 anos apenas, mas zagueiro promissor. Trouxe um goleiro Paderborn que realmente eu não conheço, e trouxe o Xavi Simons e o Fábio Carvalho. Principalmente o Xavi Simons, pessoal, chega para ser titular, substituto do Dominique Szoboszlai. Não é a mesma característica, não finaliza de fora da área com a mesma qualidade que ele tem? Não, mas na minha opinião, mesmo com 3 saídas importantíssimas, hoje o Leipzig se reforça muito bem, inclusive se reforça melhor que o Dortmund, na minha opinião. Não sei se o Stefano concorda ou não. Concordo, eu acho que o que você falou é exatamente assim. Acho que hoje o Dortmund e o Leipzig acabam ficando no mesmo nível praticamente. A gente vê que também, como você falou bem, a janela é bem padrão Leipzig. Não esperem que o Leipzig vá pagar uma bolada por um cara, um medalhão estrelado, uma coisa do tipo. O perfil deles é isso, é comprar jogador jovem para poder vender. E vocês podem ver que, tirando ali o goleiro do Paderborn, que deve ser uma necessidade ali de ver também a custo zero, né? Para pôr reserva ali, né? Compor elenco. Nenhum deles tem mais de 23 anos, né? Todos ali com 20, 22, 23. Então é realmente uma equipe que está se reforçando não para essa temporada, né? Se reforçando para os próximos anos e para os próximos anos em caixa também, porque certamente vão fazer boas vendas. Como essa do Gvardiol, que foi um absurdo, né? 75 milhões para um zagueiro não é algo tão comum, né? Então vendeu muito bem. E é um zagueiro muito bom mesmo, muito promissor. Então,
Assim, acho que é uma equipe que já vem consolidada no futebol alemão e vem de novo para brigar ali em cima, principalmente com o Dortmund ali, talvez pela segunda posição. Se eu não me engano, outra equipe que não começou bem temporada passada, né? O Leipzig fora demorou a engatar, acho que ficou 5 temporadas sem vencer fora. Em casa até fazia bem seu papel, né? Depois melhorou ao longo da Bundesliga. Então, interessante ver como essa molecada vai encaixar, né? Se vai sentir um pouquinho de responsabilidade, enfim, mas é uma equipe para ficar de olho, sim. A gente até viu um pouquinho disso, né, no primeiro jogo, óbvio que é a primeira partida apenas, né, da temporada, né, a partida válida, né, contra a Supercopa, mas deu para entender que é uma equipe que compete com o Bayern de Munique e Borussia Dortmund facilmente. Aí depois a gente chega no Union Berlin, que é um time que eu já elogiei bastante aqui, fez uma janela bem interessante, principalmente porque vai jogar Champions League, tá? E aí, eu já dou esse adendo para vocês, cuidado com a temporada do Union Berlin a partir de agora, porque vai dividir aí com outra competição, e ainda assim, por mais que trouxe jogadores, ainda não tem um elenco de Champions League, na minha opinião, tá? Então, chegou lá com grandes méritos? Chegou. Agora vamos ver se vai conseguir se manter em duas competições simultâneas. Lembrando que o Union Berlin jogou a Europa League, né, a temporada passada, né, Stephanie, não foi tão bem não, tá? Então, cuidado, principalmente na competição europeia, tá? E vamos ver se não vai ter um peso muito alto em relação ao que eles vão fazer na Bundesliga nessa temporada em questão, por conta de já estar na Champions League. Mas trouxe, ó, Robin Gosens aí, um jogador bem conhecido, né? Foi muito bem na Atalanta, não foi tão bem na Inter, mas é um bom jogador que encaixa muito bem com o estilo de jogo. Esse daí é um fator que o Union Berlin contrata muito bem característica, ou seja, nós jogamos assim, a gente não vai trazer um cara simplesmente por ele ter nome só. Então o Gosens é um ala, né? Na minha opinião ele não é lateral, ele é ala. E o Union Berlin joga com 3 zagueiros, então vai encaixar bem. Manteve Diogo Leite, trouxe o Lucas Tossar, que é um meio-campo que pode ser muito útil, né? Oportunidade de mercado aqui, caiu com o Hertha Berlim. Trouxe o Mikkel Kaufmann, que foi artilheiro no Karlsruhe, se não me falha a memória, né? Tava jogando Bundesliga 2, tá? Não sei nem se ele vai ficar. Trouxe o Schuvalo, que era goleiro do Hertha Berlim, outra oportunidade de mercado. Trouxe o Alex Krau, que também é um jogador que vale a pena a gente citar. Trouxe o Fofana, que é muito promissor. Chelsea comprou, nem utilizou, 20 anos apenas. Era jogador do Molde, tá, da Noruega, para quem acompanha os campeonatos menores. O Molde também é uma das equipes ali, junto com o Bodo Glimt, que é parte de cima da tabela, fez muito gol no campeonato norueguês. É interessante porque a característica dele é dos atacantes do estilo que o Union Berlin gosta. Joga com de velocidade, que normalmente é o Geraldo Becker, e joga com mais de área. O Fofana é esse jogador de área. E trouxe o Brandon Arason, que pode ser essa conexão de meio campo-ataque. Jovem jogador que foi muito bem, né? Em alguns momentos no Leeds, né? Mas o Leeds acabou caindo, tá? E aí não perdeu praticamente ninguém de importante. Todos os jogadores que saíram, nenhum deles era titular. Então, assim, conseguiu manter o elenco, né? E trouxe algumas peças aí para se reforçar. O que você acha aí do Union Berlin, da janela, e principalmente o que você imagina do Union Berlin essa temporada, Stefanoso? Gabica, você roubou meu comentário, né? Achei que eu ia dar aquela pincelada. Foi mal. Não, tá ótima. Estamos alinhados, né? A gente tem a mesma visão. A gente fala isso muito do Brasileirão, quando uma equipe média vai para uma Sul-Americana ou coisa do tipo, né? Isso é um erro que a gente às vezes vê o pessoal cometendo, né? Pô, fez a temporada incrível, a temporada anterior, e agora vai voar, né? E, cara, com 2 competições é diferente, gestão de elenco, gestão de energia. E poupando na Bundesliga, o Union Berlin pode perder alguns pontos importantes, porque, querendo ou não, o principal... Isso é uma coisa que eu acho que aqui no Brasil a gente não tem muito, que é a visão de que o campeonato é mais importante do que as Copas, inclusive que a Champions, tá? Não no sentido vamos ganhar... Prefiro ganhar a Bundesliga, a La Liga, do que a Champions, mas no sentido financeiro. São esses campeonatos que geram receita por 34, 38 rodadas, 34 no caso da Bundesliga, né, mas 38 nos campeonatos convencionais. Então, essa sempre, principalmente na Europa, essa é a prioridade, né? O campeonato é a prioridade, se classificar para as ligas europeias e tudo mais. E aí as Copas, obviamente, vão ser administradas. Só que agora a gente tem um caso de um time que tem um orçamento muito menor, e a gente tem que entender também como que eles vão fazer isso, né? Você falou bem, Europa League. É verdade que pegou um grupinho chato, se eu não me engano, pegou um grupo com Braga, pegou... Acho que o Union Royale da Bélgica, né, que a gente chama de Gilás, né, enfim, é um time bom também, brigou até o final ali também pelo Campeonato Belga.
E o outro time eu esqueci qual que era, mas era um grupo chato, era um grupo difícil. Não sei se o Leverkusen foi já no mata-mata que os belgas pegaram, né? Enfim, mas isso aí é só para mostrar que com um nível inferior o Union Berlin já teve dificuldade, né? Agora na Champions deve ter ainda mais dificuldade. E também não dá para jogar Champions com time reserva, né? E descartar é uma oportunidade de eles vão focar sim na Champions no começo da temporada. E aí agora a curiosidade é ver como isso vai afetar a equipe na Bundesliga. E é uma equipe muito física, né? Muito física, muito intensa. Isso pode causar algum impacto, né? E também é lidar com as próprias expectativas. Acho que, falando de janela, você já abordou bem, acho que as contratações foram bem dentro do padrão da equipe. Não deve mudar o estilo de jogo, deve ser aquela coisa mais... Primeiro defendemos, vamos buscar espaço no contra-ataque, né? É a especialidade do Union Berlin. Bola aérea muito forte mesmo. Muito. Então, essa é a curiosidade maior, como vai se comportar. Mas deve ser mais uma vez uma grata surpresa, mas sem criar muita expectativa, porque essa divisão de elenco pode ser um problema. Falando também numa equipe que tem uma situação parecida, porém vai jogar o UEFA Europa League, que é o Freiburg, que fez uma temporada muito boa, como eu falei, brigou ali até o finalzinho para tentar essa vaga na Champions League, não conseguiu, e faz uma janela bem discretinha, trouxe o Adamu, que é uma boa promessa ali do campeonato austríaco, do RB Salzburg, também é um outro bom jogador. Aliás, o Salzburg, cara, cedeu o jogador para todo lado, né? Que a gente já viu aí no próprio RB Leipzig, que é da mesma companhia, digamos assim, né? Trouxe aqui também, o Noah Okafor vai para o Milan, então perdeu vários jogadores lá, o Salzburg. Você vê com a janela bem discreta do Freiburg, também é bem estilo Union Berlin, é um time que gasta horrores, e perdeu alguns jogadores importantes, como o próprio goleiro titular Mark Flicken, que foi para o Brentford, e esse jogador aqui que é uma promessa, cheguei a ver na Euro Sub-21 que teve há pouco, Kevin Schade, bom jogador, foi para o Brentford por 25 milhões, mas isso aqui também não era um jogador que era titular todo, ou seja, de perder mesmo, dá pra gente falar que perdeu o Nils Petersen, que não vai jogar essa temporada, que acabou aí a sua carreira, né, como profissional, mas assim, não mudou muita coisa a equipe do Freiburg, né? Se mexeu muito pouco, a gente vai até passar por algumas equipes desse jeito, né, Stefano? Sim, acho que o Freiburg, o que é legal comentar pro pessoal, só o estilo de jogo é parecido com o Union Berlin, né? Assim, não é uma equipe que tem nomes, aliás, não é nem uma equipe que joga um futebol muito vistoso, né? Um futebol mais rústico, assim, mais de bola longa, de cruzamento, mas que vem já 2 temporadas fazendo muito bem, né? Então, de novo, não olhem só para os nomes e falem assim, esse time aqui vai brigar para não cair, porque o Freiburg tem um estilo de jogo muito bem consolidado. Eu não sei o nome do técnico deles, mas ele é a figura, né? Ele tá assim de moletom lá, cabelinho. Cabelinho muitos anos já de Freiburg, né? Mas é muito bom treinador, né? Conseguiu ajeitar bem essa equipe. Mas mais do mesmo do que a gente falou do Union Berlin. Vamos ver como se comporta. Já jogou 2 competições na temporada passada, conseguiu ainda se manter na parte de cima da tabela. A expectativa para as 2 equipes muito parecida, né? Leverkusen, agora sim a gente vai falar de uma janela de um time que teve mais despesas e contratou muito bem, perdeu o jogador importante, mas contratou bem também. Trouxe o Vitor Bonifácio, que a gente tava falando do Royal Union aqui, né, Stefano? Que foi um time de destaque aqui na Europa, inclusive a gente falou lá no Campeonato Belga, bom time pra gente ficar de olho. 22 anos, o artilheiro da equipe ali do Royal Union, que surpreendeu. Nigeriano, ótimo jogador, contratado aí pelo Leverkusen. Trouxe o Granit Xhaka, já experiente, 30 anos, do Arsenal, que eu acho que tem muita lenha para queimar, até mesmo no próprio Arsenal. Claro que eles trouxeram o Declan Rice, então ficou fácil de desfazer do jogador. Trouxe o Jonas Hoffmann, que joga tanto de ala direito, como de meia, como de ponta. Um jogador realmente um coringa, que é bom jogador do Gladbach, inclusive de seleção alemã também. Trouxe o Arthur, que sinceramente eu vi muito pouco no Campeonato Brasileiro, mas também é uma promessa aí na lateral direita, vai brigar por vaga com o Jeremy Frimpong, que é o titular. E aí trouxe um ótimo lateral esquerdo, que é o Alejandro Grimaldo, que já tá fazendo falta no Benfica, aquele Irasek ali, eu vi os jogos do Benfica, realmente é muito abaixo, novinho ainda, vai aprender. Mas o Grimaldo, além de tudo, pessoal, fiquem de olho nas faltas diretas do Leverkusen com o Grimaldo, viu? Ele faz muito gol de falta, tem uma assertividade muito alta. Saídas, aí a gente chega na parte grave, que foi a saída do Moussa Diaby, né? 55 milhões, saiu para Aston Villa, foi para jogar a Premier League, já fez gol no jogo de estreia lá, onde eles foram goleados pelo Newcastle. Perdeu o Mitchell Bakker, que na minha opinião é muito abaixo do Grimaldo, então foi um upgrade muito alto aqui na lateral esquerda, lembrando
que em alguns momentos o Leverkusen também joga com alas, né, jogando com 3 zagueiros, perdeu o Demirbay também no meio campo, mas aí já trouxe o Hoffmann e o Granit Xhaka, e foi isso, né, depois o Paulinho foi contratado, saiu, né, de graça ali para o Atlético Mineiro, e foi essa janela, mas na minha opinião, assim como eu falei do Leipzig, perdeu o jogador-chave, perdeu, mas a janela foi positiva, na minha opinião, do Leverkusen. Eu acompanho o relator nessa. Eu acho que você falou bem, Gabi, que as contratações foram boas, porque o Demirbay é um cara importante, é verdade, mas o Xhaka também jogou muita bola no Arsenal, né? Enfim, acho que ele pode substituir bem. A minha maior preocupação aí foi realmente o Diaby. Eu acho que realmente ele vai fazer falta. É um jogador que eu pessoalmente gosto muito, cara que tem um drible, é rápido, enfim. Mas acredito que o Leverkusen não mudou muito, assim, no sentido de perder força, né? Assim, esse ano, meio de tabela, acho que continua com uma equipe muito boa, muito forte, e que deve brigar na parte de cima ali por Champions, ou pelo menos uma Europa League, na minha opinião. Chegamos ao Frankfurt, como eu falei, teve uma temporada aquém, né? Com muitos momentos de altos e baixos, estava difícil confiar na equipe do Frankfurt, muita odd amassada do Frankfurt, que estava difícil de pegar um backzinho. O Frankfurt também fez uma janela muito fraquinha, trouxe o Marmamouche, que custo zero do Wolfsburg, oportunidade de mercado, trouxe também o Skiri, jogador meio campo do Colônia, que teve na Copa do Mundo com a seleção da Tunísia, tá? Comprou o Ansgar Knauf, que já era jogador da equipe, trouxe o Ebimbe, aqui, MC do PSG, mas assim, uma janela bem fraquinha do Frankfurt, mudou muito pouco. Eu acho que o mais importante do Frankfurt até o momento foi ter segurado o Colomani, mas mesmo assim perdeu da Camada, que foi para Lazio, que eu acho que vai fazer bastante sucesso por lá, mas ali era jogador que a gente já imaginava que ia sair, porque não quis renovar contrato, então aí foi escolha do jogador, ou seja, perdeu ali do quarteto, né, que eu sempre gosto de citar, perdeu um do quarteto, né, que é o Götze, Colomani, o Jesper Lindstrom e o Kamada, ou seja, perdeu um dos jogadores do quarteto, e perdeu o Djibril Sow, que também era um titular aqui, foi para a equipe do Sevilha, janela fraca, né, da equipe do Frankfurt, né, Stefano? Eu acho que assim, o maior foco deles, como você falou, era segurar o Monique, que ainda não, até no próprio Bayern ele foi sondado, né? Tinha as opções lá do Kane, o próprio Osimhen do Napoli, enfim, e ele era um dos nomes, era uma das possibilidades. Certamente não era o favorito, porque o Bayern precisava de um jogador consolidado, e o Monique é muito bom jogador, mas ele ainda é novo, né? Então ele poderia sentir um pouco mais essa pressão e tudo mais. Então acho que manter ele é muito importante. Acho que o Kamada é a principal baixa mesmo. Eu, pessoalmente, gosto muito desse jogador. Acho que ele é muito interessante. Acho que ele vai bem no futebol italiano também. Mas creio que, assim, a minha maior dúvida do Frankfurt é qual é o Frankfurt. A primeira metade da temporada da Bundesliga foi muito boa. A segunda foi muito ruim. Qual que é o verdadeiro Frankfurt, né? Um time que tropeça em jogos que não podia tropeçar em casa, enfim, não consegue desempenhar, ou que largou bem. Então, essa é a pergunta que eu vou carregar para essa edição, mas acho que em termos de nível, muito parecido com a temporada passada, né? Acho que foi ali um Perry ganha parecido ali, em termos de qualidade. Boa. Aí a gente vai falar da janela do Wolfsburg, que é uma janela bem interessante. O Wolfsburg sofreu no início de temporada, depois melhorou bastante. Quase ainda conseguiu beliscar uma vaga em competição europeia, né? Se não me falha a memória ali, a Conference League, ficou por 1 ponto, né? Por 2 pontos, algo assim. Trouxe agora o Lovro Mayer, ótimo jogador. Isso aqui eu costumo falar, Stefano, que esse daqui é o mini Modric, é o Modric canhoto. Tá? Ele tem muito estilo do Modric, inclusive ele é croata também, até no tipo físico ele é realmente muito parecido. Claro, com devidas proporções, tá, pessoal? Eu não acredito que ele vai virar um Modric, mas é um jogador muito bom de meio campo que o Wolfsburg contratou, vem para ser titular. Trouxe o Joaquim Mali, também um cara que pode jogar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? Ele, inclusive, quebrou, né, uma parada que era muito difícil a gente ver, sabe? O ala, por exemplo, né? Falando de lateral ali, lateral esquerdo sendo destro, ele é um tipo desse jogador, quem acompanha a Atalanta conhece. Trouxe o Vlahovic Cherny, que o Stefano já falou muito bem, né, quando a gente falou sobre a temporada holandesa, né, da Eredivisie, vem do Twente, bom jogador. Thiago Tomás, oportunidade de mercado, também teve aqui em algumas equipes como o Stuttgart, por exemplo, aqui na Bundesliga, então conhece, né, já o campeonato. Trouxe o Rogério do Sassuolo, né, lembrando que perdeu um lateral, então assim, uma janela muito positiva do Wolfsburg. A baixa principal é o Nemesha,
que a gente falou lá no Borussia Dortmund, né, que não teve como realmente segurar, até por isso já trouxe o Lovro Maia para fazer meio campo, e o Mick van de Ven, que é um zagueiro holandês, 22 anos, alto, muito bom no jogo aéreo, que já foi para a equipe do Tottenham, mas uma janela muito positiva do Wolfsburg. Talvez esteja criando um pouquinho de expectativa no Wolfsburg para ter aquele Wolfsburg de tempos atrás. Será que eu estou muito errado nesse pensamento, Stefano? Não, eu gosto bastante da equipe do Wolfsburg. Acho que ela tem um perfil um pouquinho diferente, na minha opinião, da maior parte das equipes da Bundesliga, que não é aquele overloucuragem, né? Uma equipe que tem um pouco mais de solidez defensiva e às vezes é óbvio que tem alguns jogos que saem do padrão, mas não é uma equipe tão gostosa assim de over, pelo menos para o meu método, né? Mas é uma equipe muito bem treinada, muito sólida. Tem a bola parada do Arnold, que é muito boa, né? E deve te ajudar bastante aí nas bolas paradas. Bastante. Já peguei vários deles já, velho. Então, um time que... E acho que foi uma boa janela, assim. Acredito que ele conseguiu, nessa brincadeira que a gente vem fazendo, né, de encurtar distâncias, para a turma da Champions, acho que ele conseguiu puxar um pouquinho. Tem tudo para fazer uma boa temporada aí nessa edição atual. Pessoal, agora daqui para baixo a gente vai passar muito rápido, por quê? Porque realmente não tem muita coisa para citar sobre essas equipes da parte de baixo, tá? O Mais, por exemplo, fez uma janela bem de leve, né? Trouxe Sepp van den Berg, que é um zagueiro que chegou a jogar no Liverpool alguns momentos, tá? Stefano, pode me cortar a hora que você quiser, tá? Nesse ponto. Acho que a principal baixa foi o Aaron Martin, que vai ser muito bom ali pro... Já vi, né, inclusive o Genoa, vai ser muito bom na bola parada também, o lateral esquerdo que bate muito bem na bola. Perdeu o Invarsten, que foi pro North Island, né? Realmente não entendi muito bem essa saída, porque era um jogador de elenco ali, mas o Mais é um time que sempre dá trabalho, né? Essa que é a grande verdade. Não tem nome, mas é um time que tem que ficar muito de olho quando você está contra, principalmente por conta do contra-ataque. O Gladbach, uma janela muito aquém do Gladbach. Cara, eu tenho muitas dúvidas sobre o Borussia Mönchengladbach, porque assim, trouxe o Ober, tá? Jogadorzinho, ok. Manteve o Julian Weigl, ok também. Então acho que é um grande jogador. Depois perdeu o Hoffmann, que era um dos destaques da equipe. Perdeu o Benzenbaini, que também era outro destaque da equipe. Perdeu o Marcus Thuram, que simplesmente era o camisa 10 e era praticamente o único cara que fazia gol nesse time. E perdeu o Lars Stindl, que escolheu, né, com os 34 anos, apesar de estar jogando um pouco menos como titular, ainda era importante para ele, inclusive era o capitão da equipe quando jogava. Então, assim, uma janelinha estranha desse Gladbach. Cuidado com esse Gladbach, tá, pessoal? O Gladbach, temporada passada, já fora de casa foi muito mal, né? Era um time que basicamente somou os seus pontos em casa e fora não conseguia. Acho que aqui o grande interrogação é a saída do Marcus Thuram, né? Que era disparadamente o principal jogador da equipe há alguns anos, né? Não só na temporada passada. Então também tô com o pé atrás. Mas daqui a pouco a gente fala melhor disso na tier list, né, Gabi? Boa. Trouxe até um atacante do Sparta Praga que realmente eu não conheço, tá? Por isso que eu não citei aqui, tá, pessoal? Os dois jogadores ali de cima, né? O francês aqui do Franco Honorat e também o Kivanchara, por assim dizer. Janela do Colônia também não dá para comentar muita coisa. Trouxe o Wald Schmidt, que era uma baita promessa, tal. Agora já tá com 27 anos, pode ser útil para a equipe do Colônia por aqui. Perdeu o Skiri, que a gente já falou. Também o Jonas Hector, que aposentou, isso aqui vale a pena citar. Eu acho que o Jonas Hector poderia ter mantido um pouquinho mais de carreira, mas talvez foi a escolha dele ali, aposentar com 33 anos, jogador de seleção alemã, vai fazer falta. Perdeu o Timo Horn também, que é um baita goleiro, que já foi sondado por muita equipe grande, sempre por amor ao clube, acabou se mantendo e agora tá sem time, né? Olha pra você ver que loucura como que são as coisas. Janela do Hoffenheim, alguns nomes interessantes, tá, pessoal? Weghorst, mais conhecido deles, né, que estava há pouco tempo no Manchester United. O Weghorst é caneleiro e tudo mais, mas faz gol, viu? Faz gol, principalmente de Bundesliga. Quem lembra dele do Wolfsburg, fez muito gol, principalmente pelo estilo de jogo do Bundesliga. Muita bola aérea, tá? Então tem tudo para ser um jogador muito importante na bola aérea da equipe do Hoffenheim. Outro também muito forte bola aérea, esse acompanhei bastante do Fenerbahçe do Jorge Jesus, Attila Szalai, também bom jogador no jogo aéreo, tá? Trouxe de volta o Grealish, que também não deu certo lá no Ajax. Bom meio campo também austríaco. Perdeu o Christopher Baumgartner, que é a principal saída, né? Saiu o Rudy também, que era um cara importante para o elenco, mas também não acabou não dando certo. O Relino saiu, tá lá no Galatasaray agora.
No Bremen, trouxe o Naby Keita, que eu tava até falando em off aqui com o Stefano, né, Stefano? Cara, o Naby Keita podia mais na carreira. Não foi bem no livro? Não foi, mas na minha opinião, ele poderia estar num patamar mais alto de Bundesliga. Não sei o que aconteceu. Será que ele perdeu tanta moral assim para estar no Werder Bremen, respeitando o Werder Bremen, né? Que mantém o Niklas Füllkrug, que vai continuar fazendo seus gols. Depois a gente vai até mostrar alguns mercados, ele vai estar em destaque por lá. Bochum também não tem muita coisa para falar sobre a janela. Augsburg também muito pouco também para falar sobre janela. E o Stuttgart também. Aqui ele não tá ainda, mas o Stuttgart perdeu o Ataru Endo, que é o capitão da equipe, inclusive fez o gol salvador ali da manutenção na primeira divisão, que acabou saindo agora para o Liverpool, tá? Por 19 milhões, tá? E Heidenheim e Darmstadt, como eu falei, realmente eu não conheço. Beleza? Bora de tier list então, Stefanoso? Bora, não tem muito a acrescentar não nessas demais equipes. 6 campos, briga por títulos, zona de Champions, ligas europeias, acima dos rebaixados e candidatos à surpresa. Vamos começar com a surpresa? Quem que você acredita que seja uma surpresa nessa Bundesliga? Seja positivo, seja negativo, Stefan. A gente já deu um spoilerzinho, não sei se você concorda comigo, Gabica, mas eu colocaria o Gladbach aí como candidato à surpresa negativa. Eu acho que a equipe se enfraqueceu. Eu estou muito em dúvida de como vai lidar com a ausência do Thuram e do Hoffmann, mas principalmente do Thuram, que era um cara que carregava esse time ofensivamente há algumas temporadas. A defesa é exposta, então a não ser que corrija muito essa questão. E também a questão de visitante, né? O Gladbach, isso é normal em muitas equipes desse meio de tabela de outras ligas também, mas são equipes que em casa vão bem. Para dar um exemplo aqui de outra liga, o Almeria na temporada passada foi muito bem em casa e fora era derrota quase certa, né? Então, não sei se você concorda comigo, mas eu colocaria o Gladbach aí como surpresa negativa. Boa. Cara, eu posso adicionar uma surpresa aqui? Pode. Vou fazer contigo. Cara, eu vou colocar o Leverkusen como um candidato de surpresa positiva. Na minha opinião, acho que essa temporada... Eu poderia até colocar lá, pensar em colocar a briga pelo título, mas não é um time que briga naturalmente pelo título inicialmente. Então, vou colocar como surpresa, porque na minha opinião, a janela Leverkusen foi muito boa e principalmente o trabalho de Xabi Alonso foi muito bom. Tá? Agora vai ter Florian Wirtz inteiro, vai ter jogadores experientes como o Schack e o Hoffmann para segurar o piano, né? Vai ter um Grimaldo na lateral esquerda. Então, assim, não é um time que briga inicialmente por título, mas na minha opinião, tem tudo para brigar na parte de cima da tabela junto com o bolo, que depois a gente vai falar, não vou dar spoiler dos candidatos ao título. Eu acho que eu colocaria o Leverkusen, não sei se você concorda, Stefano. Eu acho que sim, que o Leverkusen vai surpreender. Não estou tão otimista quanto você a ponto de falar em título ou coisa do tipo, mas eu acho que, por exemplo, uma vaguinha de Champions deve pegar. Pode ser uma surpresa positiva e se o Dortmund e o Leipzig não abrirem o olho, podem até ficar para trás nesse confronto direto, vamos chamar assim, né? Boa. Mais alguma surpresa você colocaria aqui? Cara, eu acho que surpresa, assim, não. Acho que a Bundesliga ela tem já um cenário mais claro, assim, né, das equipes. Então, bora para os rebaixados. Quem que você colocaria entre os possíveis rebaixados? Para os clichês dos recém-promovidos de cara, eu vou colocar o Augsburg. Eu acho que já faz 2 temporadas que sabe-se Deus como eles estão se salvando. Eu não faço a menor ideia de como eles estão conseguindo. Você já falou da temporada passada, mas na outra também, né? É um elenco muito fraco, mas que consegue algumas vitórias, como, por exemplo, o próprio Bayern, né? Eles ganharam do Bayern de 1-0 na temporada passada, que fazem toda a diferença na hora do final. E eu acho que tem uma carinha de Hertha Berlim 2.0, sabe? Que vai flertando, uma hora não escapa. Uma hora você beija a noiva. Então, eu acho que ele vai beijar a noiva esse ano. Acho que o Augsburg é o primeiro candidato. Quem mais você puxa aí? Cara, vamos colocar... Eu colocaria o Darmstadt, que eu acho que vai brigar, né? Eu colocaria o Heidenheim também, não sei se você concorda. Eu acho que, inicialmente, né? Sem promovidos. Chegam com orçamento menor, a gente sabe que essa adaptação é difícil. Não por acaso, esses times acabam sempre brigando ali na parte de baixo, né? E eu colocaria aí também, Gabica, não pela queda direta, mas porque assim, a gente vai ter o playoff, né? Que é o terceiro rebaixado. Eu acho que o Bochum ainda briga nessa parte de baixo. Eu acho que o time não fez assim, uma janela fantástica. Não acho que cai, tá? Acho que é o time que vai conseguir escapar ali, mas eu acho que ele vai brigar ali pelas últimas posições até o fim também. Não sei se você concorda, né? Ou você concordo. Os rebaixados. Concordo. E aí depois, os acima dos rebaixados, eu iniciaria já com
Colônia. Acho que o Colônia vai ficar também, sabe, naquela né? região, né, do limbo, né, literalmente da Bundesliga. Não sei se você concorda com o Colônia por ali. Concordo, acho que é um time de meio de tabela, não vejo o Colônia brigando por não cair, não vejo também brigando por Liga Europeia. Para fazer companhia para o Colônia, eu puxaria aí. Acho que o próprio Werder Bremen, não sei se você tem uma expectativa positiva com eles, eu acho que é um time que também... Acho que é um time muito dependente, né, dos gols do Füllkrug ali e tal. E é um time que oscila muito também, né? Um time que, fora de casa, é mais uma equipe que não consegue desempenhar e tem uma defesa exposta. Acho que a gente sempre fala isso aqui, né? Grandes ataques garantem vitórias, grandes defesas garantem campeonatos. E o Bremen não tem uma grande defesa, acho que isso vai custar pontos importantes, né? Eu adicionaria o Stuttgart também. Concordo contigo, acho que o Stuttgart na temporada passada, como a gente falou do XG, né? É um time que conseguia criar bastante e falhava. E acho que também a pressão de brigar para não cair. Agora que voltou do zero, tem uma equipe... Tem como passar sem sustos por essa edição da Bundesliga, né? Ligas europeias ou... Acho que é isso, tem né? mais algum? Assim, essa turma da Zona do Limbo, acho que eu ficaria Qualquer coisa a gente volta, se lembrar de alguém. Boa. Ó, ligas europeias, né? Conference League e UEFA Europa League, eu colocaria o Wolfsburg nessa briga. Como eu já falei já, acho que o Wolfsburg vai fazer uma boa temporada. Acho que o contratou bem. Acho que tem tudo para conseguir brigar, né? Brigar ali por... Quase conseguiu, né? Chegar na temporada passada. Acho que essa temporada acaba chegando. Apesar da temporada mais ou menos, eu vou pôr o Frankfurt aí. Eu acho que o Frankfurt tem um elenco minimamente qualificado. Acho que Champions talvez seja um pouco demais, justamente porque esse time oscila muito, né? A gente não sabe exatamente se dá para confiar, tem hora que dá, tem hora que não dá. Mas acredito que tem um elenco que tem qualidade, principalmente por ter mantido o Colomoni. Aí acho que dá para brigar por uma vaguinha europeia. Não sei se você colocaria eles na zona de Champions, mas eu acho um passinho a mais, assim. Eu acho os zona de Champions pesado. Eu colocaria também nas brigas europeias o Hoffenheim, cara. Não sei se tu concorda também. Eu tô bem dividido com o Hoffenheim. Eu acho que é por aí. Ou é Liga Europeia ou é acima dos rebaixados, né? Porque eu gostei da janela. Eu achei que pode dar uma fortalecida. E é o que a gente falou, né? Ano passado eles terminaram em 12º, 13º, mas com uma sequência horrorosa ali no pós-Copa. Então, tendo ali um pouquinho mais de estabilidade, eles têm condições de brigar assim por uma... É um bom time, né? Bons jogadores também. Cara, eu realmente tô com várias dúvidas aqui, para ser bem sincero. Por exemplo, pode ser uma parada meio polêmica, mas eu tô acreditando, eu não sei porquê, talvez eu esteja um pouco pessimista, mas eu já tô acreditando que o Union Berlin essa temporada não briga por Champions mais. Por quê? Porque já tá na Champions. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu colocaria já... Acho que a divisão do elenco vai fazer o Union Berlin perder alguns pontos importantes. E vamos lembrar o que você comentou lá na tabela, né? O Union Berlin conseguiu essa vaga de Champions com uma arrancada muito boa, que chegou a liderar o campeonato, né? Depois teve a famosa regressão à média, que o pessoal fala, né? Esse ano, com essa divisão, deve perder esses pontos, mas eu acho que ainda consegue pegar uma Conference, uma Europa League. Acho que tem um elenco legal, um time muito bem treinado, estrutura de jogo definida. Acho que para ti é um pouco difícil. Eu espero estar muito errado com o Union Berlin, porque é um time que me deu um resultado muito bom, né? Tô torcendo para estar errado nessa posição aqui. Aí, cara, a gente tem 4 equipes, tá? Por aqui ainda a gente tem... Vamos falar de Mais e Freiburg. Onde encaixaria o Mais, aí, né? Velho? O Mais ficou um pouco perdido aqui, né? Cara, eu acho que o Mais, eu colocaria eles lá acima de ser baixado. Eu acho que é um time Concordo. Chato. Eu acho que a gente passou ele, deixou... Ele estava escondido, ele se escondeu para ele não ficar ali, né? Mas eu acho que, assim, também falta qualidade para brigar por vaga europeia. Acho que não vai correr nenhum risco de queda. É um time que pode complicar algumas equipes ali nos contra-ataques, mas acho que para pegar uma vaga europeia precisaria... Lembrando, esse nono lugar que o Gabrica está mostrando agora foi uma temporada muito boa que eles fizeram, apesar da reta final ali, alguns tropeços. Mas acho que foi uma temporada um pouquinho acima. Acho que o padrão ali vai ser 12º lugar. Acho que é o que eu estou esperando para eles. Boa. E o Freiburg, meus amigos? Eu colocaria zona de Champions, porque não vai jogar... vai jogar o Europa League, mas eu acho que não vai dar tanta atenção assim. Eu colocaria o Freiburg zona de Champions. Não mudou muito o time... se manteve ali, perdeu um jogador ou outro, que não era
O goleiro, óbvio que era importante e tal. Eu tô com dificuldade de definir esse Freiburg, porque assim, o estilo de jogo deles é um jogo bem simplão, assim, né? Bem de bola longa, bem de bola parada, cruzamento. Mas a gente já fala umas 2-3 temporadas, né? Ó, o Freiburg que também uma hora essa bola aérea não vai funcionar. E tá funcionando há 3 temporadas, 2-3 temporadas. É bem isso, né, o Freiburg? Eu acho que ele poderia ter, junto ali com o Leverkusen, seria uma surpresa, né? Acho que poderia, se pegasse uma Champions, seria uma surpresa. Mas eu acho que, pelo menos uma Liga Europeia, ele pega. Acho difícil acho que o Freiburg está na frente do Union Berlin, por exemplo, nessa tier list. Então não é nenhum absurdo colocar ali na zona de Champions como, sei lá, uma surpresa, né? Mas eu acho que o mais provável é uma Liga Europeia, uma Europa League, né? Realmente está difícil, né, de definir quem vai brigar Champions, né? Lembrando, tá, pessoal, que o Leverkusen eu poderia colocar na zona de Champions na minha consideração, porém, como eu quis colocar com uma surpresa positiva, que eu acho que vai brigar até um pouco acima, né? Não que vai ser campeão, mas vai brigar ali pelo título. Então eu acabei colocando como surpresa positiva. O Leverkusen... Vamos deixar o Freiburg aqui, vai. Acho que é um passo muito otimista, né? Eu vejo que, assim, nesses 5, óbvio que talvez a gente esteja indo pelo óbvio, mas talvez Wolfsburg e Frankfurt tenham mais chance de pôr um pezinho na Champions do que o Freiburg, por elenco. Mas o Freiburg é um time que se consolidou, né? Eu acho que ele tá ali pode surpreender, sim. E também se a gente não tivesse esse candidato à surpresa, só para o pessoal entender, eu acho o Gladbach ali acima dos rebaixados, acho que é meio de tabela, acho que não tem força para brigar mais por vaga europeia com essas saídas, e o Leverkusen eu também colocaria na zona de Champions. Boa. E zona de Champions, literalmente, vai brigar pela Champions. Agora a gente vai ter um impasse aqui, né? Porque o Bayern, honestamente, eu vou colocar aqui, briga pelo título. Não tem o que fazer. Eu acho que, aí quero ver sua opinião também, Gabica, mas para mim, tanto o Dortmund quanto o Leipzig estão na zona de Champions. Eu não vejo eles brigando por título essa temporada ainda, principalmente pelo que a gente falou, né? Eu acho que a distância aumentou um pouquinho ao invés de diminuir, mas também não vejo nenhum dos dois decepcionando na temporada. Acho que devem ser aí, esses 3 primeiros dificilmente devem escapar de Bayern em primeiro e aí segundo ou terceiro. Minha opinião é essa. Eu acho que ficou muito bem dividido mesmo, porque assim, ainda assim tá todo mundo degrau abaixo do Bayern, né? Um degrau que eu quero dizer, pode ser 10, você pode encarar como 10, né? É só uma forma de dizer. E aí, assim, para mim seria muita surpresa, por exemplo, um Dortmund fora de Champions, um Leipzig fora de Champions League, e aí o Bololô, velho. Bololô, esses 5 que eu citei, mais o Leverkusen 6, são os que vão brigar, na minha opinião, ali para conseguir alguma coisa a mais, né, na competição, né? Então acho que ficou bem dividido. Aí vocês podem printar aqui a nossa tier list, depois no fim da temporada vocês vêm cobrar a gente ou agradecer, né? Dependendo do que acontecer. Bom sempre ressaltar isso. Vamos fechar então, vamos agora para os mercados de longo prazo da Bundesliga. E aqui eu tinha comentado, né, mais cedo que a gente teria o Harry Kane já como destaque, e destaque na artilharia, meu amigo. Realmente, o mercado já coloca o Harry Kane como um dos artilheiros do campeonato, ódio em 50. Depois dele, só Sebastian Haller, a 6.5, Niklas Füllkrug, inclusive, cobra pênaltis na equipe do Werder Bremen. O Haller também cobra, às vezes, né? Às vezes o Royce bate. O Haller bateu um decisivo e perdeu, né, naquele jogo contra o Mainz lá, que acabou perdendo o título. E depois a gente tem um outro jogador do Bayern, o Eric Maxim Choupo-Moting, o Randall Kolo Muani, depois o Timo Werner perde gol pra caramba, e aí a gente vai num bololô danado, né? Bololô danado. Concorda com essa odd de 50 aqui pro Hurricane? Cara, assim, eu acho que tá justo, porque realmente o Bayern vai fazer muito gol e o Kane é artilheiro, ele bate falta, deve bater pênalti também, enfim. Agora, a segunda pergunta que você provavelmente faria é, vale fazer essa aposta? Aí eu já acho que não. Eu até acredito que o Kane vai ser o artilheiro da Bundesliga, só que assim, o que acontece? Muitas vezes os times de meio de tabela que a gente colocou, Freiburg, Mainz, o próprio Bremen com o Füllkrug, eles acabam concentrando gols nos seus atacantes, né? Isso aí complica um pouco a artilharia. Você está até colocando a temporada passada na tela para o pessoal, né? Vejam que
não foi um artilheiro do Bayern, por exemplo, né? Exato, foi o... E, cara, o mais surpreendente da temporada passada foi o Nkunku, que ficou 300 jogos fora e ainda foi artilheiro, né? Dividiu a chuteira de ouro com o Füllkrug, que a gente já citou. Não à toa o Füllkrug tá ali entre os primeiros. E o Grifo, né, que é um meio campo, bate pênalti no Freiburg, bate falta também, chegou a fazer gol de falta, faz gol também com bola rolando. E aí o Kolomuani, Gnabry. E assim, a minha opinião é basicamente a sua, velho. Por mais que a gente tenha uma expectativa muito grande de Harry Kane, a gente teve anos, por exemplo, do Bayern com um 9, que no caso era o Lewandowski, que queria ser artilheiro, né? Vamos ver se isso vai repetir no estilo de jogo de hoje, né? O que eu percebo é que é muito... não tem essa concentração de gols só no artilheiro, né? Então, eu quero ficar bem de olho em relação a isso, viu? Por mais que é o nome... rapaz, sei não, hein? Eu acho assim, se o cara quer apostar nesse mercado, vale mais pegar uma fração da moeda dele, né? 10% da stake, colocar em 2 ou 3 desses que podem surpreender. Fazer um dusting nos outros, né? Ou esperar, sei lá, uns 2, 3 jogos, o Kane talvez não começar tão bem, essa odd subir para... Acho que se ficar perto de 2 e pouco, já começa a ter um pouquinho de valor, porque acho que a chance dele ser artilheiro é a maior mesmo desses caras. Mas a 1,50 eu não pego, eu acho muito baixo. Longe de nós, né, Stefano, que a gente tá dizendo que o Kane não vai fazer gols no Bayern de Munique. Obviamente, a gente tá falando que o Bayern de Munique se reforçou muito com ele. Mas o que a gente tá querendo dizer e trazer para vocês, que o Bayern hoje ele é um time mais cooperativo. A gente vê o Musiala fazendo muito gol, o Gnabry fazendo muito gol, o Sané faz gol, o Coman faz gol, Choupo-Moting faz gol. Então, assim, é um time que tem... por ter um elenco muito vasto, um ataque muito forte, acaba dividindo esses gols. Depois a gente tem o mercado de vencedor, aí a gente chega ao modo 1,25 do Bayern, que é difícil a gente falar, não tem valor, aposta também. É tão difícil a gente falar que não tem valor, quanto também, vai lá e aposta, né? A minha opinião dessa odd do Bayern é a seguinte, por incrível que pareça, eu acho que tem valor esse 1,25, eu acho que a chance do Bayern perder esse título é muito mínima. Só que eu não acho que vale a pena você prender uma grana por uma temporada inteira para pegar 25%. Acho que você consegue fazer muito mais que isso trabalhando os jogos do Bayern no live, enfim, tentando pegar algumas situações, do que, assim, acho que para longo prazo, eu não gosto muito dessas odds baixas, não. Aí depois a gente tem entre os 4 melhores, né? Que aí vale a pena, óbvio, o Bayern tá aqui. Olha, o mercado tá colocando Leverkusen entre os 4. Eu nem tinha visto o mercado, né? Deixei para ver agora com vocês. Mas na verdade o mercado tá com uma tier list próxima da nossa, né? Acho que assim, o Wolfsburg tá um pouco para baixo e o Mönchengladbach tá um pouco para cima. Então, o resto tá meio que em linha aí o que a gente falou, né? Exato. E aí depois só para fechar... Berlim eu acho que tá um pouco superestimado também por conta daquilo que a gente falou dos elencos. Acho que pode ser... Acho que eles estão pesando um pouco a temporada anterior, considerando que agora pode ser um foco maior, né? E aí, por fim, os últimos 3, né? Que seriam, tá vendo? Heidenheim, é óbvio, né? Isso daqui eu acho que era natural, Heidenheim e Darmstadt como os principais favoritos a cair, depois o Bochum, Augsburg. Olha o Colônia, cara, menos favorito do que o Stuttgart. Bremen depois, depois viu mais. Eu acho que aí eu não sei exatamente como que as casas precificam essas coisas, mas eu acho que eles levam muito em consideração, por exemplo, o Augsburg está na Bundes há, sei lá, mais temporadas, então eles respeitam um pouco mais do que os recém-promovidos, mas eu vejo, por exemplo, 2,63 para o Augsburg, eu acho que é interessante, acho que a chance deles caírem é mais próximo ali do Bochum, do Darmstadt, acho que é coisa de 2, assim, 50%. Então, boa. E o Stuttgart acho que está bem precificado, acho que é por aí mesmo. Show! Vamos fechar então com a análise da primeira rodada, que acontece amanhã, né? Ou seja, a gente tá gravando esse vídeo aqui já na quinta de 17. Amanhã já temos jogo. Temos jogo de Werder Bremen e Bayern de Munique. Uma boa oportunidade pra gente ver o Bayern. Será que o Bremen vai pagar o preço? Pagar o pato dos 3-0 já, né? Que provavelmente vai dar uma chacoalhada no time. Provavelmente já vai ter Harry Kane titular. Então, odd de 1,24. Lembrando, se você quiser criar sua conta na Betfair, o link tá sempre aí na descrição para você. É assim, galera. Pra quem tá acostumado com Bundesliga, é nesse padrão, né, Steph? Isso porque tá fora de casa, né? 1,24 fora de casa. Eu vou ser sincero, eu acho um pouco baixo demais essa odd do Bayern. Acho até que dá para pegar ali, tem valorzinho no +2 do Werder Bremen, porque eu acho que fora de casa, a gente viu, acabei de mostrar para vocês, o Bayern na temporada passada não cumpria seus handicaps, né? Acho que já começar com essa...
Só que o problema é esse, né? Assim, o Bremen não é uma defesa muito sólida. Então, assim, pré-jogo, você quer fazer alguma coisa, você não tem medo de super favorito, o valor tá no Bremen, para mim. No mais 2 do Bremen, porque o Bremen pode perder esse jogo por 2-0, 3-1 e você ainda tem a aposta devolvida, né? Agora, daí a fazer essa bet, não sei se é bom negócio. Eu deixaria passar esse jogo e não, acho que até pro live no lado do bar é difícil pegar também alguma coisa. Complicado, tem que estar com um padrão tá muito amasso, claro né? mesmo. Tá um amasso. Até um Augsburg, sabadão a gente já tem Augsburg e Gladbach. Aí o grande problema da Bundesliga para quem é trader é isso daqui, ó. 5 partidas no mesmo horário, então vou ter que selecionar. Augsburg e Gladbach provavelmente é um jogo que eu vou deixar de lado, tá? Mas assim, jogo também difícil da gente pensar, até porque a gente comentou, né, sobre a campanha de visitante que fez o Gladbach, que foi muito ruim, e o Augsburg também não é um time confiável. Wolfsburg contra Heidenheim, 1,60 a odd do Wolfsburg aqui contra o Heidenheim. Já dá pra gente ter uma noção, provavelmente alguns reforços não joguem, tá, no primeiro jogo, então tome bastante cuidado com esse negócio de primeira rodada. Não sei também, quer dizer, eu tenho uma expectativa muito alta no Wolfsburg, mas não sei o que esperar do Heidenheim, então não sei se essa odd de 1,60 tá condizente que a gente vai encontrar no jogo, né, Stefano? Desses 2 jogos, primeiro eu tô contigo, nem o mercado sabe muito bem o que fazer, deu uma linha de DNB, qualquer um pode vencer esse jogo, e baixou um pouquinho a melhor qualidade técnica ao Gladbach. Fora, não devo fazer nada aí. E esse jogo, eu achei que vinha em 50 pro Wolfsburg, mas não sei se eu compro assim, né? Porque o Wolfsburg também não é um time que goleia tanto, né? É um time mais sólido, assim, um pouquinho mais... É mais de um gol de diferença, né? Aí eu pretendo levar pro live e tentar pegar uma vitória do Wolfsburg a 1,80, 1,90, acho que é uma boa. E até esse comentário que você fez dos horários simultâneos, Gabica, foi o que fez eu largar o trade e vir pro lado do punch. Porque também você encavala com Premier League, é muito jogo ao mesmo tempo. 11 horas já tem Premier League, é tenso. Hoffenheim e Freiburg, normalmente sempre dá jogo interessante, jogo normalmente, sabe, aberto, aquele jogo mais... Porque assim, o Freiburg fora de casa, esse é um ponto que vale a pena citar. As equipes da Bundesliga, tem algumas equipes que têm características diferentes dentro e fora de casa. Por exemplo, o Freiburg dentro de casa é um time mais pressionante, gosta de ter mais a posse da bola, pressiona mais o adversário e tal. Fora de casa, não, ele traz o adversário mais pro seu campo e contra-ataca. E aí tem 2 times muito bons de contra-ataque, tanto o Hoffenheim quanto o Freiburg. Imagino que seja um jogo difícil para quem vai fazer trade no match odds, tá? Então bastante cuidado com isso. Se o Stefano tem alguma coisa para acrescentar neste. É isso. Eu acho que é por aí mesmo. São 2 equipes parelhas, talvez o Freiburg um pouquinho melhor taticamente. Olha nas bola parada, talvez. Bola parada do Freiburg é boa também. Hoffenheim, temporada passada não foi tão boa, mas assim, em essência, tem tudo para melhorar pelos jogadores que trouxe. Não sei se vão jogar. Stuttgart e Bochum, 1,65 hora de Stuttgart, e aí, Stefanoso? Achei baixo, cara. Acho que tem um valorzinho do lado do Bochum, só que o Bochum fora é aquela coisa, né? Foi muito mal na temporada passada. Acho que assim, 1,75 e 80 tava de bom tamanho, né? Lembrando que nessas ligas a gente não vai ter nenhuma aberração de odd, né? Aquela valorzinho aqui, valorzinho ali para live. Mas achei puxado, hein? Não pego esse Stuttgart nessa odd baixa nem a pau. Ainda mais sem o Endo agora, vamos ver como que vai ser o meio campo. E aí a gente tem um confronto, talvez o principal, eu diria, nessa rodada, que é Leverkusen e Leipzig pelo tamanho, tá? E aí é óbvio, a gente imagina que gols, nem sempre acaba acontecendo isso, né? Mas pelo estilo, né, das 2 equipes, você já imagina, pô, jogo pra gol. Então cuidado com isso daí, que várias vezes a gente acaba sendo pego, né, nesse tipo de situação, né? De achar que aquele jogo vai sair gol pra tudo quanto é lado, e na verdade não é assim. Óbvio que é natural que a gente imagine, mas toma bastante cautela com isso. Leverkusen levemente favorito contra o Leipzig, também é um jogo muito difícil para ver quem vai trabalhar no ao vivo, né? Não sei se no Panther o Stefano viu alguma coisa assim. Cara, isso é bom para apostar, né, Stefano? Esse jogo é difícil também, né? Porque o Leverkusen, ele tem um elenco bom, a gente colocou como surpresa, mas tem que entrosar mais algumas peças, né? Acho que o Leipzig tá com uma estrutura mais próxima da temporada passada. Acho que até caberia, sei lá, um Leverkusen levemente favorito pelo mando, mas as odds meio que já trazem isso, né? Tá um pouquinho menor que o Leipzig, acho que por aí. Tentar talvez trabalhar gol se o jogo estiver aberto, mas o mercado tem que corrigir rápido, porque a odd tá baixa, né? Difícil. Boa. Jogo complicado. Difícil. Borussia Dortmund e Colônia, estreia contra o Colônia dentro de casa. Foi um dos jogos mais loucos da temporada passada.
Não sei, eu acho que foi na temporada passada que o Borussia Dortmund abriu o placar ali, amassando, e mamou 2 gols, assim, de um tapa, né? É que agora eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo pegar Não aqui lembro, pra eu acho que galera foi ver. contra o Augsburg, não foi? Ou foi contra o Augsburg? Tô viajando, então. Então, desculpa, é verdade, foi contra o Augsburg. Eu acho Esquece que que eu foi tava contra o falando. Augsburg. Mas, enfim, Foi cinco Borussia a três, Dortmund e não foi uma Colônia. loucuragem assim? Foi uma loucuragem, acho que foi Eu contra acho o que Augsburg, foi. é verdade. E aí no domingo a gente tem as 2 partidas finais, que é o União Berlim contra o Mais, que eu falei pra vocês. Mais é um time de contra-ataque. Cuidado, principalmente se o carinha Onisivo jogar, que é um jogador muito perigoso, camisa 9, muito rápido. Tem também o Ajoki, que é bom jogador lá do Mais, também camisa 17, um grandalhão que parece todo duro, todo travado, mas é muito bom com a bola no pé, canhoto, tá? E o União Berlim sempre de olho nas bolas paradas, pessoal. Bom pra gente ver esse União Berlim. Não sei se vai iniciar com o Gozens já, com os novos reforços, mas é bom pra gente ficar de olho no Lyon aí. E por fim, Frankfurt Darmstadt, você pode comentar dos dois aqui, Stefano, que é o jogo que encerra aí no domingo essa primeira rodada. Vamos ver como que vai ser esse Frankfurt. Tô desconfiado desse Frankfurt, vai pegar o Darmstadt, um time que acabou de subir com uma odd em 36. Achei baixas. O Frankfurt é muito melhor que o Darmstadt, isso não tem dúvida. Mas se enrolou em vários jogos fáceis, teoricamente, na temporada passada. Não recomendo vocês pegarem nada aí muito esticado, não. É live. E no outro jogo, deu para pegar a União Berlim menos 0,25. O mercado é uma ajustada, acho que agora tá ok. Também difícil pegar algo pré aí. Jogo duro também, na minha opinião. Porque o União Berlim é melhor, mas é aquela coisa, é um estilo de jogo que muitas vezes tem dificuldade quando tem que propor o jogo, né? Enfim, uma equipe que gosta mais de espaço, de velocidade e de bola parada. Então, difícil. Como vocês viram, né? Não tem nada muito bizarro aí de preço para a gente aproveitar, mas tem algumas coisinhas para fazer no live, assim, né? Show de bola, então. Fechamos a nossa análise aqui de Bundesliga. Cara, conseguimos passar por tudo. Espero que você tenha gostado de tudo que a gente comentou, principalmente das informações que a gente trouxe aí, de elenco, estilo de jogo. Acho que a gente conseguiu trazer praticamente. Tem alguma coisa para adicionar aqui, Stefanoso? Cara, acho que é isso. Acho que a gente já falou bem das equipes, estilo de jogo, deu para galera se entender, né? Quem não faz ainda quiser conhecer, muito cuidado lá com as transições que a gente falou no começo do programa. E também, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que o Gabica responde também para vocês sobre as equipes. Show de bola, galera. Às vezes, se você tá vendo aqui o vídeo ao vivo, comenta embaixo no vídeo mesmo, no vídeo, né? Não somente no chat, porque aí ajuda a gente no engajamento para esse vídeo chegar a mais e mais pessoas. Se vocês puderem compartilhar também, fiquem totalmente à vontade. Ó, sigam o Stefano aqui na rede social dele, tá? SV Bosa. Siga eu também aqui no @FalaGabica. E claro, quiser criar sua conta na Betfair aí para você apostar aí na Bundesliga 23-24, fique totalmente à vontade aqui pelos nossos links. Valeu? É isso, Stefano? É isso. Valeu, Gabica. Valeu, pessoal. Boa temporada para todos nós também na Bundesliga. Exatamente. Excelente temporada. É isso. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu.